Olá, gente, tudo bom? Tô eu aqui de volta pra falar de mais um livro, na verdade, mais uma trilogia. E foi a segunda trilogia que eu li esse ano. Algum tempo atrás eu devo ter postado o livro, a trilogia dos Jogos Vorazes, né? E eu devo ter comentado também, eu já não me lembro mais o que eu falei, que eu li outra trilogia. E é dela que eu vou falar agora. Bom, antes de mais nada, eu vou dizer que eu não vou mostrar os livros pra vocês, porque, bom, os livros no Brasil não são uma coisa muito barata, né, gente? Então, é um pouco complicado você ficar comprando uma pancada de livro. Apesar de eu adorar ter as minhas coisas e não gostar muito de pegar as coisas emprestadas, esses livros que eu vou estar falando com vocês agora, eu fiquei meio na dúvida se eu ia gostar ou não, se eu ia comprar ou não. Então, a minha prima, ela já tinha comprado. E eu falei, pô, me empresta o primeiro, eu vou ler. E aí, eu vejo se eu vou ler os outros ou se eu vou comprar, o que eu vou fazer. Então, eu vou falar do livro pra vocês, mas eu não vou mostrar pra vocês porque eu já devolvi. E aí, mediante a isso, gente, o que aconteceu? Eu tenho comprado livros, eu já tô com um estoque bem legal até aqui de livros, pra eu já continuar a leitura. Mas eu também tenho pego livros emprestados. Então eu peguei esses 3 dela. E recentemente eu peguei um outro, que eu vou estar fazendo vídeo pra vocês também. E mandei um outro pra ela. Então é assim, a gente meio que fez uma roda de livros. Eu empresto os meus, ela me empresta os dela, que ela gosta e que ela acha que vai me atrair. E aí a gente fica assim. Bom, mas eu vou falar logo do livro, porque senão eu vou ficar falando e não vou dizer o que eu vim fazer, né? Eu vim falar pra vocês da trilogia 50 Tons de Cinza. Que eu esqueci agora de quem é a autora, mas eu vou escrever aqui em algum lugar, eu vou botar as fotinhos pra vocês verem. Pois eis que houve muita gente falando do livro, falando mal pra caramba também. Aí a maioria dos homens que leram o 50 Tons de Cinza, o primeiro volume, acharam extremamente ridículo e não gostaram e falaram mal pra dedéu. E algumas coisas que foram ditas, do jeito que foram ditas, até eu concordei que, pô, fala sério. Mas, bom, o livro tava lá, ela me emprestou, e eu falei, bom, eu vou ler e vou tirar as minhas próprias conclusões. Eu gosto muito de chegar nisso, de pensar o que eu acho da situação. Eu não gosto muito de comprar as coisas já... Ah, é assim, e comprei que é assim. Não gosto muito de fazer isso, não. Eu gosto de ler e dizer se eu gostei ou não. Então, vamos lá. Eu peguei para ler. Devo dizer que eu achei o primeiro livro um tanto quanto chato e repetitivo. Aí você vai me perguntar, Elisa, mas do que se trata o livro? O primeiro livro é É um pouco pornográfico mesmo, gente. Mas assim... Até pra isso eu já arrumei desculpa. Eis que eu boto os meus neurônios pra funcionar e penso por que a pessoa fez isso. Já que não era pra ser um conto erótico, era pra ser um livro de romance. Então vamos lá. O livro é contado pela primeira pessoa, contado pela Anastácia, vulgo Ana. Ela o tempo todo é Ana, mas o nome dela é Anastácia, tá? O livro é contado por ela, é uma garota de 22 anos que é virgem. Ah, Elisa, mas tem alguma coisa contra as virgens? Não, eu casei virgem com 24 anos. Então, tipo, tranquilo. Pra mim está normal, beleza. Então, ela conta a história. Então, ela tem essa iniciação com o Christian. E é uma coisa meio conturbada, é uma coisa meio estranha, porque ele tem lá as compulsões dele, as ideias dele lá, e é meio conflitante. Por que a autora repete tanto, fala tanto e fica tão chato pro primeiro livro? Porque repete muito essas cenas, falam muito detalhe por detalhe, o que fez, o que deixou de fazer. E aí, como é a primeira pessoa, é como se ela estivesse contando num diário, é como se ela estivesse falando pra ela mesma. Geralmente, quando você fala com você mesma, você fala tudo, né? Tipo assim, tudo. Então é assim, ela tá contando tudo, detalhe por detalhe. Então... é um pouco chato. E aí eu pensei cá com meus botões. Eu tô achando esse livro um pouco chato, porque é repetitivo. É uma coisa repetitiva. E eu não tava querendo um conto erótico, eu tava querendo ler uma história, né? Daí,
Por que que eu peguei os outros 2 livros pra ler? Isso que passou assim na cabeça da pessoa que eles amam, né? Cara, como é que essa mulher conseguiu fazer 2 livros a mais com uma coisa tão repetitiva e sem nexo? Porque, tipo assim, só ficava naquilo e não se resolvia. E eu, pô, cara, como é que pode? Tem noção, ela não conseguiu fazer um livro. Será que os outros livros são todos iguaizinhos, sem botar uma história, sei lá, um enredo? Só aquilo não dá, gente. Só ficar no vucu-vucu ali não dá. Tem que ter um enredo. Aí eu falei, não, manda os outros livros que eu vou ler, porque é possível, cara. Aí eu li por curiosidade, a realidade foi essa. Eu não peguei o segundo livro, o terceiro livro pra ler porque eu gostei do primeiro. Eu peguei por curiosidade. Falei, meu, gente, o que essa mulher conseguiu escrever? Eis que eu me surpreendi no segundo livro. As pessoas geralmente fazem a obra mesmo é o primeiro, né? O bonzão. Primeiro CD da pessoa faz o sucesso, o segundo é uma merda. Falei, merda. Tudo bem, vocês sabem que eu falo merda. Mas não é isso? Aí, então, eis que o primeiro é um pouco chato. E o segundo, que veio mais com enredo. Tem lá as partes meio conto erótico da vida, não tem problema. Aí eu já tava acostumada a ler, não, já foi. E o enredo da história, o porquê daquilo tá assim. E assim, o que eu ouvi muitas pessoas falarem foi: porque ela é uma idiota, ela deixa fazer o que quer, ela é insegura, juntou todos os. Teve a fala até de uma pessoa daqui do YouTube, muito famosa, que falou que ela juntou todos os defeitos das mulheres e juntou numa única mulher. Gente, por favor, insegurança não é uma coisa só das mulheres. Homens também são inseguros. Ela vai falar com mais ênfase numa coisa que ela conhece, já que ela é mulher. E a mulher geralmente é assim mesmo, gente. A gente sai na rua, a gente olha no espelho, tô bem. Mas aí sai na rua, não tô tão bem. Porque eu fico no número assim. Porque, será que meu pé tá assim? Porque esse meu rosto não sei o que lá. Mulher é assim mesmo. Mulher é totalmente insegura, principalmente porque mulher é insegura mais até com as outras mulheres. De sempre se achar um pouco... Salvo aquelas que têm uma autoestima elevadíssima, né? O que também é muito raro, mas há essas pessoas de uma autoestima que, putz, dá até inveja. Mas tudo bem. Mas a maioria não. A maioria das mulheres são assim mesmo, inseguras, apesar de ser altamente fortes, altamente lutadoras e altamente atraentes. E eu sou partidária daquela que não existe gente feia. Pra todo pé cansado tem um chinelo velho, chinelo novo, seja lá o que for. Pra toda panela tem uma tampa. Eu sou dessa. Toda banda da laranja tem o seu outro lado, sabe? Eu também sou, eu acho isso. Acho também, assim, que se você não tá se sentindo bem, falta de dinheiro, vai lá, arruma junto um dinheirinho, vai se amar. Dá também pra fazer. Então é isso. Eu acho o seguinte, eu não sou, né, quer dizer, eu não sou esse tipo de mulher da autoestima elevada, muito pelo contrário, eu vivo achando defeitos e sempre acho que tenho defeitos, sempre. Então, é uma coisa feminina mesmo, e assim, o que a gente tem que fazer é assumir e acabou. Então, a Anastácia é uma mulher, obviamente, com as suas neuras e as suas coisas, e mais ainda, porque é uma garota relativamente ingênua, porque apesar de conhecer as coisas, saber das coisas por ouvir falar e até pode ter, mas a vivência é diferente, gente. A experiência é uma coisa muito diferente do saber, de ouvir, de conhecer, mas a experiência de fazer, de estar vivendo aquilo é diferente. Então, ela tá vivendo aquilo tudo agora. Bom, então, no primeiro, ela é mais insegura, mas aí falaram assim, ela cede, porque ela aceita, porque ela não corre. Gente, do jeito que é mostrado, do jeito que foi mostrado, falado, assim, parecia realmente isso, mas não. Ele dá a opção dela dizer sim ou não, o cara é completamente... Ele é muito seguro e ele dá uma certa segurança, porque ele no mesmo momento que ele dá um papel para ela assinar e diz, só a partir disso e tal, ele tá dando uma certa segurança. Ele não vai encostar nela se ela não assinar aquela porcaria daquele papel, ou se ela não aceitar, ou tal, etc e tal. Então,
Não precisava fugir mesmo. E qualquer coisa tu... Gente, qualquer coisa tu dá um chute no saco e sai correndo. Tudo bem. E assim, o que eu gostei do livro, dos outros dois que foram realmente a história, é que não é bem só o lado dela, a situação dela, é a situação dele. Por que que ele é desse jeito? Por que que ele faz essas coisas? E assim, tem todo um fundo psicológico, um fundo de trauma, aquilo tudo. E ela, pelo contrário, apesar das pessoas dizendo que ela que cedia, ela que era muito submissa, ela foi a única que não foi submissa. Ela foi a única que não cedeu. Ela impôs lá as regrinhas dela lá, muito, muito, muito sutilmente, mas ela impôs. E geralmente mulher faz isso mesmo, gente. A gente meio que... O homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. A gente vai de um jeitinho ou de outro, na maciota, fazendo virar a cabecinha pro lado que a gente quer. Vocês pensam o quê? Mas é assim que a gente faz. Então, ela, do jeito dela, sutilmente, ela foi levando as coisas, contornando as coisas pro lado que ela queria. Claro, há os momentos de dúvida na vida de todo mundo. Eu quero ver quem vai dizer aqui que nunca teve dúvida na sua escolha, do lado que você foi. Gente, todo mundo tem dúvida. Ah, será que eu escolhi certo a minha faculdade? Ah, será que eu escolhi certo o meu marido, meu noivo? Ah, será que eu fiz bem em aceitar esse emprego? Ah, gente, todo mundo tem isso. Normal, básico, bem natural. Então, no final das contas, eu gostei do livro, tá, gente? Dos três. Na verdade, o primeiro não é muito bom, mas se você não ler o primeiro, você não vai entender a decorrência dos outros dois. Então, você lê. E a dica é, você sabe que vai ficar muito repetitivo as partes dos contos eróticos. Vai pulando. Vai passando um pouco mais rápido. Mas tem gente que gostou. É até interessante. Algumas partes são interessantes. Você vai embora. Vamos lendo. Então é isso. O livro passou sim. Vai levar o meu joinha sim. A trilogia vai levar sim. Porque eu vi o outro lado. Eu acho que a gente pode ver várias coisas dentro desse livro e não precisa ver necessariamente somente a parte erótica. E essa foi o foco que eu dei. Eu dei foco. O meu foco foi mais pra personalidade dela e pros problemas do psique do cara, sabe? Assim, tipo, como ele chegou àquilo, como poderia ser, como ela poderia ajudar ele a passar por aquilo. E eu achei que o fim foi bem plausível. E no final das contas, gente, tem muita coisa que as pessoas gostam. Pode não estar muito dentro das convenções lá, mas as pessoas gostam. Então vambora, gente. Vamos ficar calados. Se mete não, deixa isso pra lá. Então é isso. O videozinho de hoje foi sobre a sequência de 50 tons de cinza que eu li. E não vem me apresentar os 50 tons de cinta, não, tá? Gente, aliás, outra coisa que a gente deve falar, né? Eu leio no ônibus. Não sei se eu já disse isso, mas eu acho que toda vez que eu leio eu vou falar isso, porque eu falar de livro eu vou acabar falando isso. Eu leio no ônibus. E assim, em dados momentos eu tinha vergonha de ler o livro, porque os caras olhavam assim a capa e os 50 tons de cinza ficou meio que, tipo, quem lê é obscena, tarada ou algo do tipo. Então os caras já olhavam pra tua cara assim, tipo, isso aí, ó. Isso aí gosta, né? Sabe? As coisas assim. E meio que eu andava. Eu não tenho um livro aqui. Eu meio que andava assim, escondendo a capa. E lembro, assim, meio que escondendo a capa. Porque depois de umas 3 olhadas, assim, aí eu saquei que o negócio tá ficando estranho. Aí eu comecei a esconder a capa, sabe? Pra poder ler o livro. Então é isso, tá? O livro de hoje é a história da Anastácia e do Christian. 50 tons de cinza. E eu acho assim, vale a pena. Vale a pena sim você testar. Se você não quiser comprar, porque não é um livro muito barato, gente, os livros no Brasil não são baratos, pega alguém que você conheça e dá uma lidinha, faça uma roda de leitura, tipo, ou um clube da leitura e vai trocando os livros. É interessante isso acontecer também. Estou fazendo isso já com a minha prima. Estou inserindo algumas pessoas nesse grupo aí pra gente fazer umas troquinhas e funcionar melhor e a gente gastar menos dinheiro. Então é isso. Super beijo, fiquem com Deus. E eu tô ficando gaguejando já, porque já não tem mais o que falar, né? Já não tem mais o que eu tá gaguejando, porque não tem mais o que falar. Então, gente, super beijo, fiquem com Deus. E boa leitura pra você. Tchau.